Queria dar outra vez boas-vindas a todos. Eu sou o Hugo França, sou responsável de marketing do Invoice Express. O Invoice Express, para quem não conhece, provavelmente já conhece, é um programa de faturação. É um programa de faturação que tem cerca de 10, 11 anos de existência. Fomos dos primeiros softwares de faturação em SaaS. Estamos indicados para empresas de serviço, lojas online. Temos vários plugins de faturação. Somos certificados pela Autoridade Tributária, tipo o número 192. Creio que para quem ainda não conhece o nosso produto, e eu convido sempre a poderem experimentar durante 30 dias grátis. Acho que a grande característica é o facto de ser bastante simples de poder utilizar o Invoice Express. É um produto que permite automatizar a parte da faturação. Para quem tem lojas online e utiliza plataformas de e-commerce, pode integrar com o Invoice Express também, permitir essa faturação automaticamente. E nós, para além deste lado de automatização da faturação, também gostamos de ajudar todos os empreendedores e com isso tentamos sempre, através do nosso blog, criar artigos que possam ajudar todos os donos de negócio a terem mais ferramentas e com isso também decidimos fazer aqui um ciclo de webinars onde falamos sobre vários temas. Já falámos sobre contabilidade, já falámos sobre email marketing, hoje vamos falar sobre SMS marketing, que é um tema que nós nunca abordámos e já queríamos há algum tempo. O João que está aqui sabe, nós já queríamos há algum tempo fazer este webinar, até porque o próprio Invoice Express também tem uma ferramenta de envios de SMS. Portanto, há aqui uma correlação muito direta entre aquilo que pode ser as grandes vantagens de usar SMS a nível de marketing e também o crescimento do negócio, a nível de vendas, a nível de comunicação. Portanto, e por isso foi esta uma das razões por nós quisemos fazer este webinar com o João e com a Easy4You, que é parceira do Invoice Express. O João é o Head of Partnerships da Easy4You, se eu não estou enganado. Depois corrige-me, João, se eu estiver enganado. Ele vai falar um bocadinho sobre este tema do SMS Marketing. Vai falar também um pouco sobre a empresa. Eu vou já passar aqui o microfone ao João. Para já, quero dizer mais uma vez obrigado a todos que estão aqui presentes. Espero que gostem do webinar. No final do webinar vai ser um período de perguntas e respostas, um Q&A. Estejam à vontade, podem usar o chat para deixar as vossas questões. Podem também falar depois, no final do webinar, podem usar o áudio e falar com o João ou mesmo comigo, se tiverem alguma dúvida, ou sobre o Invoice Express, ou sobre SMS Marketing, ou também sobre a Easy4You. E pronto, eu acho que com isto, João, vou passar aqui o microfone, seja bem-vindo, ok? Obrigado. Boa. Antes de mais, boa tarde aqui a todos e também obrigado pela vossa presença e por roubar um bocadinho do tempo, não é? Para falar e agradecer também ao Hugo e ao Miguel pelo convite. Já, como o referiu, já somos parceiros aqui há vários anos, mas ainda não se tinham proporcionado, digamos, aqui a possibilidade de falar um bocadinho da experiência que eu tenho mantido. Antes de mais, vou aproveitar para partilhar aqui a tela também. Creio que já estão aqui a ver. Vou pedir só aqui ao Hugo e ao Miguel para me confirmarem que está tudo ok. Está tudo ok. Quem quiser também no chat, Para diga só que está iniciarmos. a ver, por favor. Digam no chat se estão a ver o ecrã. Tudo ok. Boa. Obrigado, Susana. Obrigado, Mónica. Obrigado, Larissa. Júlia também. João, podes começar. Pronto, no fundo, como também referiu, o meu nome é João Monteiro, eu faço parte aqui da equipa da Easy4You e sou responsável pela área de parcerias já aqui há alguns anos. E no fundo, hoje queria-vos falar um bocadinho daquilo que é a minha atividade normal e o meu contacto diário com o serviço de SMS e da importância que esta ferramenta tem aos dias de hoje na comunicação empresarial. Não só porque é uma mais-valia, agrega bastante valor nas mais diversas componentes de um determinado negócio, mas também gostaria depois de abordar ao longo deste webinar alguns exemplos de boas práticas para uma estratégia de sucesso, o qual é que é o enquadramento em cada um dos negócios. Creio que ouvi qualquer coisa aqui do Manuel, mas vou Não te prosseguir. preocupes, já está. Eu trato, eu desligo os microfones. Podes continuar. Ok, pronto. Para quem não conhece aqui a Easy4You, a Easy4You é uma empresa que eu estou aqui há mais de 10 anos no âmbito das comunicações digitais. O nosso foco tem aqui em duas áreas que são distintas, mas acabam por se complementar. São comunicações designadas por texto e também por voz. Ao nível de texto e além do SMS, trabalhamos também com serviços de chatbot e mais recentemente do WhatsApp. Somos fornecedores
oficiais do grupo Meta e temos aqui uma solução do WhatsApp diferente daquela que vocês provavelmente utilizam diariamente para falar com amigos ou família, e temos também alguns serviços de voz que servem para complementar todas as outras soluções que dispomos. Ao dia de hoje, temos então aqui uma rede de mais ou menos 3.500 clientes e parceiros que utilizam diariamente as nossas soluções de forma direta e também de forma integrada. Ao dia de hoje, temos também integrações não só em milhares de softwares, mas também de plataformas que fazem com que ao final do dia a Easy4U envia SMS de milhares de clientes finais que nem nos conhecem, mas acaba por tudo funcionar dentro desse mesmo ecossistema. Relativamente então aqui à questão do assunto que nos trouxe cá hoje, do SMS, na prática o SMS é o que é um protocolo de comunicação que serve para o envio e recepção de texto e de mensagens curtas. O SMS faz parte do sistema global de comunicação, que é conhecido na gíria como GSM, mais ou menos desde 1986, sendo que a primeira SMS a ser enviada foi enviada só um pouco mais tarde, em 92, no Reino Unido, e desde então que se tornou uma ferramenta popular, digamos assim, de conversação entre pessoas, sendo depois, uns anos mais tarde, começou a ser, no fundo, equacionada para ser enviada aqui do ponto de vista empresarial. É uma ferramenta que é utilizada para chegar mais perto do cliente e para, no fundo, criar uma relação mais próxima com ele, não só através de notificações um pouco mais tradicionais, mas hoje em dia, porque contempla, como vamos ver mais à frente, todos os diferentes espectros de operações do dia a dia também das empresas, e é também uma peça bastante importante naquilo que é a organização do plano de comunicação das empresas. Até há bem pouco tempo, se calhar o SMS é uma ferramenta colocada um pouco de lado e as pessoas debruçavam-se mais sobre outros serviços como o e-mail ou se calhar o telemarketing ou outra venda mais porta a porta, mas a verdade é que hoje em dia quase todas as empresas que querem montar uma estratégia de comunicação não descuram o SMS como uma ferramenta para chegar junto do cliente. Para quem ao dia de hoje ainda não utiliza o SMS, é uma ferramenta bastante importante, mas não, tem de ser construída, digamos assim, com algumas bases fundamentais, sendo que eu trago aqui duas delas que, na minha opinião, são bastante importantes e que são dois elementos que devem aqui ser levados em conta. Um deles é a segmentação da base de dados, ou seja, todas as empresas que querem iniciar uma estratégia de SMS devem ter na sua consciência que a sua base de dados de clientes deve estar sempre atualizada, seja ela documentada num ficheiro em Excel ou com outro tipo de mecânicas, e que deve depois conter toda a informação que venha a ser necessária ou importante para realizar o tipo de envio. Vamos supor que se calhar numa campanha promocional será interessante só ter o contacto móvel dos clientes e no limite o nome, se quisermos personalizar o envio. É também importante, se eu quiser ter uma estratégia um pouco mais específica e um pouco mais complementar, de ter, por exemplo, a data de aniversário do cliente, a data na qual ele realizou a última compra ou a data da última consulta, a data de vencimento de um determinado pagamento, se estivermos a falar, por exemplo, no âmbito das seguradoras, ou seja, toda essa informação deve ser compilada e deve ser constantemente atualizada em, por exemplo, um ficheiro Excel, como já referi, para que depois, quando iniciarmos a estratégia da SMS, nós consigamos ter todos os dados que necessitamos para termos uma estratégia mais robusta e para atingirmos bons resultados. Outro tema que na minha ótica é bastante relevante é nós termos a consciência de que o SMS é uma ferramenta de comunicação de mensagem curta e bastante diferente de outros serviços de comunicação, como por exemplo o e-mail, e com isto a comunicação também tem de ser diferente, ou seja, dado ser esta tal comunicação curta, nós temos de realizar um texto ou uma mensagem que queremos passar demasiado objetiva, que vá direto àquilo que nós pretendemos divulgar ou informar, para que possa causar impacto e despertar curiosidade naquilo que direto ao assunto, para que possa despontar uma ação. O SMS acaba por também ser interessante e ter aqui algumas estatísticas que também são bastante interessantes. Uma delas é o número de utilizadores. Para quem não tem esse conhecimento,
O SMS é a ferramenta de comunicação com o maior número de utilizadores disponíveis em todo o mundo. Ao dia de hoje, estima-se que existam mais ou menos 5 bilhões e meio de contactos móveis ativos no mundo e estima-se que até 2026 este número passe para 7,7 bilhões. Se tivermos em conta que a população mundial ao dia de hoje é à volta de 9 bilhões, conseguimos facilmente perceber que não existe ferramenta de comunicação que tenha um espectro mais abrangente de pessoas com as quais nós podemos, no fundo, contactar. Também acaba por ser muito importante, porque, por exemplo, para envios operacionais que vamos mais à frente e para bases de dados otimizadas, a média de uma taxa de entrega para o serviço de SMS é de 98%, que é uma taxa bastante boa, como podem adivinhar, sendo que depois é complementada com uma elevada taxa de abertura. Segundo últimos dados estatísticos, estamos a falar de mais ou menos 92% de SMS que são lidas logo nos primeiros 3 minutos, sendo que depois a estatística sobe para 99% ao fim de 10 minutos, o que significa que nós, por vezes, se enviarmos, por exemplo, uma campanha promocional, podemos contar em média que ao fim de 10 minutos todas as pessoas já leram a informação que nós temos. Outra coisa que é interessante relativamente ao SMS é que, como nós sabemos, quando o SMS é descontado, nós recebemos uma notificação no nosso telefone. E como se não bastasse, hoje em dia todos nós andamos agarrados ao nosso telefone durante a maior parte do dia, quando recebemos uma notificação, a nossa atenção é dispersada logo para essa mesma notificação que nós recebemos e paramos tudo aquilo que estamos a fazer para ler aquela mesma mensagem. Isso também causa um grande impacto naquilo que é, no fundo, a taxa de abertura de uma mensagem. Outro dado que eu achei também muito interessante de partilhar convosco é que numa pesquisa recente sobre o relacionamento das pessoas com o SMS, 32% das pessoas afirmam que gostam de receber um SMS semanalmente. Então isto acaba por ser um indicador bastante interessante para levar a cabo numa estratégia de SMS, em que na prática nos diz que se as pessoas estão à vontade, nós podemos então montar uma estratégia com variação natural de conteúdo para ser comunicada semanalmente, seja uma promoção, uma informação sobre um novo produto ou serviço que será lançado, seja comunicar um inquérito de satisfação para recolher se os clientes estão satisfeitos com o serviço que está a ser prestado numa loja, numa clínica ou numa agência ou o que for. Então acaba por ser bastante interessante que nós possamos entender que o cliente está à vontade para receber este tipo de comunicações e que também é do interesse dele ser contactado por esta via em detrimento de outras que possam existir. Mas estas não são estatísticas, mas são também vantagens essas que em relação ao SMS são bastante interessantes, a começar pelo o tempo médio de entrega. As SMS, no seu geral, elas são entregues e em grande parte no imediato, mesmo para campanhas massivas em que poderemos fazer uma comunicação para centenas de milhares de contactos móveis, elas são sempre enviadas em poucos minutos, o que faz com que nós consigamos ter uma estratégia muitas vezes ou a vontade de fazer um envio de última hora e que não exista qualquer problema de engarrafamento, digamos assim, e podemos sempre contactar livremente com o cliente e em poucos minutos. É também uma estratégia muito interessante no seu custo-benefício. Estamos a falar sempre de SMS que tem um custo de cêntimos por cada SMS enviado, o que faz com que na grande parte ou quase na totalidade dos negócios o retorno seja quase imediato face ao investimento que se tem com este tipo de serviço. E tem outro benefício em alguns setores, que é o facto de agregar bastante valor às soluções. A título de exemplo, por exemplo, instituições bancárias ou instituições de pagamentos não utilizam o SMS para vender, mas utilizam como um reforço para agregar valor à sua segurança, quando enviam, por exemplo, um token de segurança para nós acedermos à nossa aplicação bancária ou para acedermos a algum tipo de fator. Então todo este mecanismo da SMS tem um custo-benefício, porque depois tem um custo também irrisório de cêntimos para reforçar a segurança em 2 ou 3 passos adicionais para sistemas que se encontram ativos e que são críticos. Também outra vantagem das SMS, que acaba por ser diferente de outros serviços que existem, é o facto de poder existir interatividade, ou seja, existem mecanismos ao dia de hoje que podem ser ativos e que levam a que o cliente possa responder a SMS que é
enviada e com isto confirmar a sua presença num determinado evento que irá acontecer, responder a um pedido de orçamento de forma afirmativa e se concorda com os valores que lhe são propostos, pode responder afirmativamente ou classificar também o inquérito de satisfação. Existe uma grande panóplia de soluções que pode ser feita e que tem este facto da interatividade ser também bastante relevante e importante e que muitas vezes faz com que as empresas possam recolher algum feedback que por outro mecanismo não conseguem obter e acaba por ficar um pouco perdido muitas vezes no tempo e as comunicações são feitas e nunca sabemos se está a ser feita dessa forma, se pode ser otimizada, se não pode, e o SMS também acaba por ter essa vantagem. Outra das grandes vantagens é que eu posso estar aqui no escritório sentado e posso comunicar para todo o mundo. Essa também é outra das vantagens do SMS, é que existe a possibilidade, existe a cobertura global, digamos assim, do serviço, pelo que um cliente do outro lado do mundo poderá receber uma notificação por SMS em poucos minutos e com isto também obter qualquer tipo de retorno à iniciativa que é feita para o envio de SMS. Como última vantagem, e também aqui forçando um bocadinho a panagem, que é a estratégia também da Easy4U com vários parceiros, a integração com sistemas externos é também uma das vantagens do SMS. A documentação técnica que é disponibilizada no dia de hoje é bastante simples e faz com que o SMS seja facilmente integrado com muitos sistemas e consiga mais facilmente otimizar qualquer tipo de ação que venha a ser levada a cabo para comunicar com o cliente, o que faz com que muitas vezes, com um conjunto de cliques, consigamos comunicar com o cliente para enviar algum tipo de alerta, ou mesmo muitas vezes, sem que seja necessária qualquer tipo de intervenção humana, fazer qualquer tipo de comunicação ou de aviso. Portanto, a integração com os sistemas externos acaba por ter também um papel relevante naquilo que é a estratégia do SMS, é algo que também deve ser considerado quando se pretende adotar, no fundo, esta mesma estratégia para comunicar com o cliente. Relativamente então aqui à questão dos negócios e para que negócios é que o SMS serve, ora, sendo sincero convosco, serve para todos. Todos os negócios, embora sirva para diferentes propósitos, podem ter o SMS como estratégia de comunicação. Neste webinar de hoje eu vou apresentar 3 exemplos distintos e 3 setores distintos nos quais utilizam o SMS diariamente e para diferentes propósitos, mas é importante ter ou deixar aqui a ideia de que, ao contrário da ideia que muitas vezes passa quando falamos deste serviço de comunicação, em que se calhar muitas vezes é mencionado que o SMS serve mais para comunicações promocionais e para vender, a verdade é que o tráfego operacional, digamos assim, é muito superior ao dia de hoje àquilo que são os envios promocionais, porque é aquele tráfego que estabelece uma maior ligação com o cliente e aquilo que o acompanha em vários processos e ciclos de vida, digamos assim, de produto ou de serviço. Então, toda a tal integração que referi anteriormente e o facto de existir toda a possibilidade de implementar SMS operacionais fará com que todos os negócios possam ter o SMS como estratégia de comunicação para reforço também da sua relação com o cliente. Outra questão importante nos negócios é que o SMS é um importante elemento que acrescenta identidade à empresa, porque o SMS, como veremos mais à frente, é comunicado de uma determinada forma que atesta credibilidade e identidade daquilo que é feito através deste serviço e também é um importante elemento no reforço de segurança e legitimidade das comunicações que são feitas, porque ao contrário de outros serviços de comunicação, o SMS acaba por ser uma forte ferramenta de anti-phishing ou anti-fraude, como quiserem chamar, então também contribui muito para aquilo que são os negócios que necessitam obrigatoriamente de ter comunicação com o cliente, seja ela mais ou menos crítica, seja promocional, seja ela operacional. Também para todos os negócios que queiram adotar o SMS como estratégia, é importante fazer aqui um parênteses do facto da potencialidade em Portugal ser bastante grande, para terem uma ideia, e aqui relativamente a este último ponto neste slide, para uma faixa etária que maioritariamente recebe comunicações por SMS, estamos a falar de pessoas entre os 18 e os 55 anos, existe em Portugal uma dimensão de 96,8% de contactos móveis ativos, portanto, se imaginarem que podíamos comunicar com uma base de dados na sua plenitude,
estamos sempre aqui a falar de um universo bastante grande que podem receber as comunicações por SMS. Relativamente então aqui ao sistema de SMS, temos aqui algumas características base que eu gostaria de partilhar convosco antes de avançar também com esta apresentação. A primeira delas é o remetente alfanumérico. O remetente na prática é o nome no qual é identificado a mensagem. Isto é muito importante. Todos vocês provavelmente já receberam mensagens de várias entidades, seja Continente, Vorten, das Viagens à Abreu ou o que for, e tudo isso é bastante importante. Porquê? Porque este remetente alfanumérico vai testar a credibilidade da empresa. Se receberem uma SMS com um remetente e identificar o nome da empresa no qual vocês estão à espera de receber uma notificação, muito mais facilmente vocês vão dar seguimento ao clique de um link, ou vão depreender que aquela informação é fidedigna e é real, do que se receberem uma SMS que tem um contacto numérico, digamos assim, e que se calhar nunca ouvimos falar. Portanto, o facto de existir este remetente alfanumérico é bastante importante e interessante. Conseguem verificar aqui no exemplo que está o remetente alfanumérico nesta zona onde eu estou a mostrar o indicador, e acaba por ser bastante importante adotarem sempre essa estratégia de comunicação. Também é importante levarem em conta a personalização da SMS. Cada vez mais os clientes, como vocês facilmente entendem, estão cada vez mais exigentes, então o facto das SMS terem aqui algum tipo de personalização, seja com o nome, seja com um código de cliente específico para usufruir de um determinado desconto, seja com algum tipo de atenção personalizada, vai sempre agregar e acrescentar valor à comunicação que é feita, então deve sempre ser levado em conta, sendo que a capacidade de personalização do SMS também é algo bastante simples e conseguem facilmente fazer em qualquer envio que venham a adotar. Outra característica que também é importante e cada vez mais comum no SMS é a incorporação de links para que depois possam despontar ações. Se antigamente era facilmente enviado um SMS para usufruir, por exemplo, de X% de desconto, e que depois a pessoa se teria de deslocar à loja para ver o que é que estava a acontecer, hoje em dia é bastante importante que tenha um link para que a pessoa possa diretamente e comodamente aceder a um website e perceber tudo aquilo que está a acontecer e o que é importante. A mesma coisa para outros negócios que tenham a carência de existir algum tipo de registro, seja um registro num determinado formulário, seja um registro de participação num evento e tudo mais. É sempre importante que tenham um link com informações base, até para algumas comunicações mais complexas, como o consentimento de RGPD, no qual poderá ser partilhado os termos e condições e tudo mais. É sempre importante que tenham este link. E por último, mas também não menos importante nestas principais características do SMS, é o facto de existirem relatórios de entrega e estatísticas em tempo real de tudo aquilo que é enviado. Estes relatórios farão com que nós consigamos manter sempre atualizada a nossa base de dados e também faz com que essa mesma base de dados seja sempre otimizada. Isto porquê? Porque nós, em tempo real, vamos conseguir perceber se as SMS estão a ser entregues, se não estão, qual é que é o problema que está a ser associado àquele contacto que o cliente forneceu, e com isto vamos sempre não só encurtar em custos financeiros, porque vamos comunicar depois, mais tarde, com contactos que são apenas válidos e que está tudo ok com eles, como também vamos, ao longo do tempo, percebendo se vamos tendo ou captando mais ou menos clientes. Então estas são aquelas que eu considero as quatro características base do serviço de SMS. Existem muitas mais que podem depois ser feitas também através de plataformas como aquela que a Easy4U, por exemplo, dispõe, mas estas são aquelas que eu considero, na minha opinião, aquelas que serão fundamentais. Começando aqui então agora, em alguns exemplos relativamente a setores de atividade, aquele que eu achei mais conveniente trazer aqui primeiro foi o SMS na saúde. É um importante elemento aqui em vários prismas e é diferente daquele setor standard, que seria se calhar um setor mais comercial, digamos assim. Na saúde, o SMS atua como se calhar o grande elemento facilitador do dia a dia, porque o SMS acaba por interagir entre vários serviços, desde o serviço do próprio médico, com o serviço da assistente que está a registar a agenda, com o próprio cliente, com o call center de uma determinada clínica, ou seja, o SMS acaba por atuar como uma ferramenta que poderá estar dentro de todas estas áreas
pode estar agregado a todas elas ou atuar também de forma independente. Para terem uma ideia, o SMS, quando entra numa determinada clínica como ferramenta de comunicação, ele acaba por encurtar logo em custos de tempo. O primeiro deles é financeiro, porque se calhar a funcionária que antigamente teria de pegar um telefone e ligar um a um a todos os clientes para informar que amanhã tem uma clínica, vai deixar de o fazer e poderá utilizar esse tempo de forma mais útil para o tipo de tarefas mais prioritárias, porque o agendamento e o lembrete de consulta vai ser enviado de forma automática. Vai também ter aqui outro custo de tempo, que é o facto dela, depois da consulta acontecer, não ter de telefonar ou de perder tempo para remarcar uma nova consulta, e também não terá de perder o tempo de tentar perceber quais foram as consultas que já foram realizadas ou quais foram os exames, por exemplo, que entraram, para informar o cliente que o resultado já está pronto. Tudo isso é possível de fazer de forma automatizada, por exemplo, no SMS, sendo que é também relevante para outros aspectos e pode atuar também de forma integrada, como por exemplo um software de faturação e enviar diretamente os dados de pagamento para o cliente sem que depois tenha de causar, por exemplo, uma grande fila quando estamos numa recepção para fazer o pagamento de uma consulta. É possível eu receber o lembrete, vou fazer a minha consulta, quando estou na minha consulta recebo os dados de pagamento, antes de a mesma, por exemplo, terminar, ou quando estou a aguardar, posso fazer o pagamento com os dados que me foram enviados por SMS, e o ciclo fecha sem que seja necessário entupir aqui linhas e criar aqui constrangimentos, por exemplo, num determinado espaço. Aqui no caso da saúde, então, o SMS vai atuar com duas vertentes. Do ponto de vista informativo, que ele pode informar que existe um determinado serviço ou uma nova terapia que está a acontecer, como depois ele entra no campo operacional, onde consegue, na prática, agregar todas as partes daquilo que é o setor da saúde, para poder comunicar com o cliente e chegar mais perto dele, em que depois, comodamente, ele tem acesso a todas as informações que lhe são necessárias. Acaba por ser uma ferramenta bastante interessante e a partir do momento em que começou a ser adotado em todo o ciclo de vida que é, digamos, o setor da saúde, acabou por ter uma extrema relevância. Eu partilho aqui, até por curiosidade, algumas métricas, em que antigamente, quando este serviço não acontecia, muitas das pessoas acabavam por perder a noção de que tinham uma consulta naquele dia, ou porque depois não podiam atender a chamada, ou porque, como era algo manual, muitas vezes assistentes que estariam dentro do telefone e que tinham de fazer, por exemplo, 100 ou 200 chamadas por dia, acabavam por passar. Então existiam muitas consultas que acabavam por ficar perdidas. Existiu uma grande recuperação naquilo que é a taxa de frequência, digamos assim, de consulta. Também a conversão de pagamento aumentou, porque o que acontecia é que existiam muitos dias, às vezes, de delay entre aquilo que seria o pagamento de uma determinada consulta pós-paga para aquilo que era, para aquilo que existia. E hoje em dia, com o SMS, não, porque a pessoa recebe logo notificação, os dados não ficaram perdidos no e-mail ou naquela carta que recebemos em casa ou o que for, e está logo ali à mão para que a pessoa possa fazer, no fundo, o pagamento. E acontece que em determinados mecanismos que foram adotados de remarcação, ou seja, no qual é enviado uma mensagem a perguntar se o cliente pode comparecer ou não e que ele diz que não, nós conseguimos ter automatismos nos quais remarcamos e apontamos uma nova data, e o cliente pode, no fundo, agendar, e acaba por também ser um importante complemento. E a partir do momento em que esses mecanismos foram adotados, a taxa de remarcação de uma consulta também foi muito maior, e era algo que antigamente não se verificava, porque o cliente dizia que não e depois tinha de voltar a ser contactado telefonicamente, ou teria de voltar a aparecer na consulta mesmo ou na clínica presencialmente para poder agendar uma nova consulta. Então, tudo isto e toda esta implementação do SMS neste setor acabou por criar não só uma maior facilidade, como aumentar também muito mais as taxas de serviço que eram verificadas. Outro setor que também acaba por ser bastante interessante e relevante é o setor do e-commerce, no qual o SMS, no fundo, acompanha todo o ciclo de vida do produto. Eu trago aqui dois exemplos, em que a primeira jornada, ou o primeiro ponto da jornada, é enviar uma campanha promocional para um cliente com determinado desconto. A partir do momento que existe um link no qual ele entra e formaliza uma compra, é também possível enviar automaticamente os dados de pagamento para que ele finalize a mesma. Isto acaba por ser bastante importante, este acompanhamento desta jornada. Porque se uma base de dados estiver atualizada
e se o SMS atuar nesta tal jornada de cliente, desde que é feita uma divulgação até que é efetuada a mesma compra, mais tarde conseguimos fazer algumas automações específicas, ou seja, a base de dados está atualizada e eu consigo automaticamente verificar, por exemplo, com uma leitura diária, quem são os clientes que não compram um produto há 6 meses, enviar uma notificação por SMS a informar: bom dia, João, por exemplo, relembramos que não faz uma compra há 6 meses, oferecemos-lhe um vale de 20% para a próxima compra. Ou posso verificar qual foi o cliente que fez uma compra apenas no dia de aniversário e no ano a seguir voltou a repetir. Então eu sei que aquele cliente é um cliente específico e posso tentar enviar uma promoção específica a meio para que não tenha de esperar até ao ano seguinte para ele fazer uma nova compra. Todos estes pontos acabam por ser interessantes e são possíveis de fazer a partir do momento em que adotamos também o SMS como ferramenta de acompanhamento, porque como é uma comunicação instantânea e bastante direta, nós conseguimos ter resultados mais imediatos e acompanhar também essa tal jornada do cliente em diferentes espectros. Então acabamos por ter dentro do e-commerce várias áreas nas quais o SMS poderá atuar. A mais comum, as campanhas promocionais, e depois são todas aquelas comunicações que podem acompanhar o cliente e, no fundo, quase que forçá-lo, digo forçar entre aspas, a fazer a aquisição de um produto. Um deles é o envio de dados de pagamento quando a compra é realizada, para que ele finalize, no fundo, a encomenda. Se ele não fizer, é possível de enviar também lembretes de pagamento para que ele finalize o pagamento até que a compra ocorra. Mas outras vezes, em outras circunstâncias, muitas vezes nós estamos a abrir uma loja online, selecionamos o produto que pretendemos adquirir, já digitamos o nosso contacto telefónico, mas depois, porque alguma coisa surgiu, acabamos por não finalizar a compra e tudo fica em banho-maria. O que é que poderá acontecer com outras ferramentas? É enviar, por exemplo, um e-mail de recuperação de carrinho abandonado, mas acaba por ter pouca conversão. Porquê? Porque o e-mail muitas vezes que é dado não é o e-mail real e nós temos mais tendência, segundo dados estatísticos, temos muito mais tendência a dar o nosso contacto telefónico verídico do que propriamente o e-mail que utilizamos com regularidade. E muitas vezes o que acontece é que o e-mail tem problemas de spam ou de domínios e tudo mais, e acaba por ser uma informação que fica perdida, enquanto no SMS pode ser enviado automaticamente um carrinho abandonado ao fim de, por exemplo, 5 horas de ser primido aquele contacto telefónico, e com isto ter aqui a recuperação de um cliente que ficaria perdido depois da compra ser efetuada. Também pode existir jornadas de cliente que acompanhem com a notificação de encomenda até esta chegar ao destino, culminando com um inquérito de satisfação, por exemplo, para saber se ele está satisfeito com o produto que comprou. O facto do SMS agregar todos estes pontos dentro do e-commerce também acabou por ser uma importante mais-valia, porque fez com que aumentassem diretamente as vendas face àquilo que eram antes do SMS entrar. A última métrica que nos foi possível analisar é que tem logo um impacto imediato, não a longo prazo, mas imediato, de 15% em vendas. Estima-se que a longo prazo a porcentagem seja maior. Tem também uma recuperação imediata de carrinhos abandonados que ficariam perdidos ao longo do tempo por as razões que também mencionei anteriormente, e ao nível de pagamentos multibanco que eram enviados por e-mail e que não tinham qualquer seguimento, também tem uma taxa bastante interessante de 25% de conversão, nos quais, com o automatismo que é o SMS e com o imediato, faz com que eu esteja, por exemplo, neste momento aqui no computador a finalizar uma compra, no exato momento que clico no botão, está o meu telemóvel a dispor da notificação e a informar que tenho aqui os meus dados de pagamento, e consigo logo comprar, enquanto no e-mail, se eu não tiver o Wi-Fi ligado, não vou receber, ou pode ficar perdido porque o domínio não entrou logo no imediato, então vai ficar naquela caixa até ser entregue mais tarde, e as compras acabariam por se perder, porque, como nós sabemos, os consumidores cada vez mais também fazem muitas compras imediatas e quase que compulsivas, e se nós não conseguirmos comunicar de imediato, muitas vezes ele poderá já estar a equacionar se vale a pena adquirir aquele produto, perde-se o fluxo, perde-se todo o flow que foi construído até aí, e o SMS também acaba por atuar como ferramenta para combater isso mesmo e fazer com que ele faça uma compra no imediato. Então acaba por ser outro setor que acumula aqui diferentes vertentes e diferentes utilizações que podem ser dadas desde o início até ao fim do processo. Outro setor que também é interessante nós analisarmos ao nível daquilo que são as ferramentas e no SMS
é no setor automóvel, porque também agrega duas componentes diferentes, a parte mais promocional e operacional, com múltiplos serviços que podem ser agregados, porque, como nós sabemos, o Covid levou aqui à transformação de muitas empresas e de muitos setores de atividade, então o setor automóvel acabou por sofrer uma grande digitalização daquilo que são os processos e acabava por ser um setor que antigamente era bastante tradicional e hoje em dia está cada vez mais tecnológico e a adotar diferentes estratégias. Se estivéssemos a falar aqui há uns anos, provavelmente no setor automóvel apenas, o SMS deveria apenas para comunicar que existia aquela feira ou aquele stock-off de uma determinada marca, mas hoje em dia acaba por ser bastante diferente porque do ponto de vista operacional ele poderá servir para nós comunicarmos uma determinada feira e perceber quais são as pessoas que estão interessadas e que confirma a sua presença num evento, pode estar agregado dentro dos call centers para dar seguimento a algum pedido de test drive que entre ou para receberem algum tipo de documentação para assinaturas de contratos, como vamos ver mais à frente, ou outro tipo de situação burocrática, e pode também estar dentro das oficinas para a marcação de revisão, para o levantamento do automóvel, quando deixamos para a revisão ao início do dia, ou pode estar também, como este exemplo que conseguem ver aqui indica, pode estar ligado a um sistema que permite interatividade e que dentro de uma determinada oficina poderemos estar em tempo real a comunicar com o cliente para avançar com um determinado pedido de orçamento. Como conseguem verificar aqui, é, por exemplo, feito uma pergunta de um orçamento adicional para um indivíduo de 150 euros, ele responde que sim e pode ser enviado logo automaticamente os dados de pagamento para que ele consiga, no fundo, finalizar a compra e a partir a compra ou a aquisição desse mesmo orçamento que foi previamente validado e a partir daí avançar com o arranjo, por exemplo, do automóvel e passados X horas também de forma automática informá-lo que já está pronto e que pode levantar o carro na oficina. Então este setor acaba também, através dessa mesma digitalização, acabar por agregar várias áreas de negócio, sendo que o SMS acabou também por entrar como um importante complemento naquilo que era a estratégia de RGPD, de consentimento e validação de bases de dados, porque todo o processo que era feito antigamente e mais tradicional levaria muito tempo. Como nós sabemos, em Portugal nós levamos muito tempo até trocar de carro, ao contrário de outros países que trocam anualmente ou 2 em 2 anos. Então, se o consentimento for feito de formas mais tradicionais, poderíamos, no limite, ter que esperar que o cliente voltasse daqui a X anos ao mesmo concessionário para poder falar de novo com ele, para validar o seu consentimento em como queria receber comunicações, e era algo que não era sequer possível, porque as empresas iam ficar praticamente sem base de dados para poder comunicar com os clientes, então o SMS entrou com uma estratégia importante de validação quase que automática de toda a base de dados, e com isto conseguimos não só otimizar a base de dados, mas também depois comunicar com ela regularmente e mantermos os clientes mais fiéis àquele concessionário, porque também é um setor que acaba por ser fácil nós rapidamente irmos ao outro lado, mesmo que seja na mesma marca, e o cliente fugir e perder-se outra vez o fluxo quase que para sempre. Então, o mecanismo de consentimento foi importante quando o RGPD também surgiu para validar essa mesma base de dados e a partir daí comunicar regularmente com o cliente e depois esses mesmos contactos servirem para alimentar outro tipo de mecanismos como o lembrete de inspeção, um lembrete de pagamento de IUC, um lembrete de SMS aniversário que causa mais impacto do que aquilo que parece, porque acaba por ter um feedback muito positivo dos clientes que recebem por parte de qualquer setor SMS aniversário, porque criam fidelidade com a marca, ficam sempre felizes de receber aquela atenção, então também acaba por ser um caso de uso bastante interessante e relevante de obter. E neste caso, quando o SMS entrou como uma importante ferramenta na digitalização do negócio automóvel, foi possível primeiro conseguir ter uma maior noção das visitas que são presentes e também aumentar as visitas a algumas feiras automóveis em média em 15%, com alguns mecanismos que vamos ver mais à frente e com um serviço em particular que iria demonstrar que é o SMS certificado, foi possível aumentar também em 20% a taxa de assinatura de contrato. Esta porcentagem é ainda mais elevada em Covid, nos quais nós estávamos confinados e era complicado nós assinarmos qualquer tipo de documentação. E o facto de existir também o SMS integrado com sistemas de oficinas fez com que a taxa de marcação de uma determinada revisão também aumentasse, porque não foi preciso o cliente ter de tomar a iniciativa para marcar,
é enviado um SMS do lembrete no qual ele pode responder se quer fazer uma marcação, e aumentou também essa taxa de marcação de serviço em 35% e veio um importante também complemento. Mas estas estratégias não iriam funcionar, digamos assim, se não tivéssemos, no fundo, um manual de boas práticas de SMS que pudesse ser utilizado. Eu trouxe aqui 6 itens, existem mais, mas estes são os 6 itens que são, se calhar, fundamentais de equacionar quando começa a trabalhar também com a solução de SMS. O primeiro que já referi é a questão da segmentação e objetividade do envio. A base de dados tem de estar sempre segmentada, com toda a informação que é útil para o cliente e para o negócio. Não podemos só, ao dia de hoje, antes de começar a estratégia, ter tudo definido e depois, a partir daí, nunca mais preenchemos esses dados com novos clientes. Não, os novos clientes devem ser também alimentados na base de dados com a informação que é relevante e que todos os outros têm, para que também os dados não se percam e consigamos ter sempre tudo atualizado e ao máximo com toda a informação, porque hoje em dia, ou ao dia de hoje, nós podemos querer fazer uma comunicação promocional para toda a base de dados, mas se calhar amanhã é-nos interessante nós comunicarmos só com quem está na zona geográfica de Lisboa, ou se calhar amanhã nós queremos comunicar só com quem nós sabemos que por norma adquire um produto acima de X valor. Então todas estas pequenas informações que ao início podem parecer que não são assim tão relevantes, mais tarde, quando a estratégia já estiver implementada e o SMS for uma estratégia de comunicação mais regular, digamos assim, poderá ter aqui um importante papel. Também a personalização acaba por ser importante. O cliente, como eu referi, sente-se bem se receber uma mensagem personalizada, como bom dia João, bom dia Hugo, ou bom dia Miguel, ou o que for. Então acaba por também ser um importante complemento, assim como a personalização que é dada a um pedido que é feito. Vamos supor que é solicitado um pedido de uma determinada marcação. Se nós respondermos com boa tarde João, a sua marcação foi agendada, é diferente de só um boa tarde, porque o cliente vai entender que nós tivemos um cuidado particular com ele em fazer aquele agendamento ou aquela marcação e que demos seguimento a um pedido específico que ele nos deu em X tempo. E para isso é também muitas vezes importante que existam automatismos pré-definidos, sejam eles de forma integrada com softwares ou de forma mais manual e dentro de uma determinada plataforma, como a plataforma da Easy4U, que permite, entre outras coisas, agendar automaticamente mensagens de aniversário. E ter estes automatismos é relevante porque a estratégia do SMS acaba por depois ser, no fundo, implementada e ser divulgada junto do cliente por si só, e se calhar eu estou ocupado e a debruçar-me noutras operações que são mais relevantes, quando os clientes estão a serem acompanhados de forma automática, sem que seja necessário ter algum supervisor ou ter um call center destinado para aquele efeito, e posso estar comodamente relaxado porque tudo está a funcionar. Dentro também daquilo que é o SMS, quando é algo promocional, é sempre relevante ter códigos promocionais ou descontos, porque senão não conseguimos medir o retorno, e é bastante importante também para todos os efeitos, porque eu posso estar-vos aqui a vender que o SMS é bom e depois vocês, se não medirem o retorno, vai ser complicado perceberem se efetivamente tem sucesso ou não. Então é sempre importante terem duas coisas presentes nas SMS que são enviadas: os códigos promocionais ou os descontos aplicados. Muitas vezes é colocado dentro de uma SMS que existe um determinado desconto com a apresentação daquela mensagem em loja ou com aquele código dentro de um website, para medirmos se efetivamente advém da campanha da SMS aquele contacto e aquela compra. A incorporação de links é também importante, não só os links que levam ao website para finalizar a compra, mas se for, por exemplo, uma clínica que está a fazer a divulgação de um novo serviço para que as pessoas possam ver onde é que é a clínica, onde está situada, onde se encontra, quais são os serviços que tem. Se for uma seguradora, para que as pessoas entrem no site e percebam quais são os diferentes seguros que aquela seguradora tem disponíveis. Se for um escritório de advocacia, também para perceber quais são as áreas nas quais eles atuam. Portanto, os links são sempre importantes de conter na SMS, porque os clientes, se forem cada vez mais, são, no fundo, cada vez mais interessados em perceber de onde é que vem aquela comunicação e o que é que a empresa oferece para além daquilo. Então, quando partilhamos um link com uma determinada informação, eles vão sempre clicar, vão sempre ver o que é que existe antes de tomarem algum tipo de decisão. Por isso é também bastante importante para aqueles negócios
se calhar um cariz mais comercial ou de interação com o cliente, também é relevante e é uma boa prática ter mecanismos com capacidade de resposta para que depois estes possam ser dados seguimento para percebermos se as comunicações estão a entrar para onde devem, se está a ser dado o devido seguimento aos pedidos, se as marcações estão a entrar como é suposto e podemos analisar se a taxa de marcação aumenta ou não e se os clientes estão, no fundo, a solicitar determinados pedidos e estão a ser cumpridos pelas equipas responsáveis, portanto, todos aqueles mecanismos nos quais é necessário ter algum tipo de feedback mais regular, digamos assim, do lado do cliente, é também aconselhável que sejam implementados mecanismos de resposta e, no limite, mecanismos de resposta que possam ter quase que conversação, em que é feita uma pergunta ao cliente, ele responde e automaticamente temos também outra resposta ou outra SMS que é enviada de acordo com a resposta que ele também indicou. Portanto, na minha ótica, estes são também. Existem mais boas práticas ou um maior manual de boas práticas, mas também, para não tomar muito tempo, achei que estes 6 seriam aqueles fundamentais e que devem ser levados também aqui a ter em conta. Relativamente então aqui ao serviço que eu falei há pouco, quando estava a mencionar o setor automóvel, e gostaria também de divulgar aqui. É um serviço pioneiro que a EasyForyou lançou também já aqui há algum tempo, que é o SMS certificado. Na prática, este é um SMS que gera automaticamente um certificado esse que tem validade jurídica e legal e que contempla todas as informações do envio e o registro de todas as comunicações, desde o remetente que foi utilizado, desde a hora e o dia no qual a SMS foi enviada, o texto, quando é que chegou ao destino e foi efetivamente entregue, todas essas comunicações são geradas e estão dentro deste certificado, sendo que este certificado acaba por ser bastante relevante e é uma estratégia da SMS que visa concorrer a alguns sistemas tradicionais, como a carta registada. Tem um custo monetário muito mais baixo do que esse tipo de sistemas e acaba por também estar muitas vezes associado a mecanismos e a casos de uso que burocraticamente são mais pesados. Casos esses como assinatura de contratos, consentimentos de RGPD, gestão de reclamações, envio de faturas eletrónicas ou tantos outros casos que nós vamos despender aqui não só de custos monetários, mas também de tempo que acabam por ser ou não ser muito execuíveis no dia a dia. O SMS certificado vem então ajudar e vai acabar por facilitar muito o dia a dia. Dando aqui 2 casos de uso, que são aqueles, se calhar, os principais e que são mais utilizados até por parte dos nossos clientes e parceiros. Um deles é o RGPD, só ao dia de hoje ao dia de ontem, assim, era feito de uma forma mais manual e tinha de ser ou com consentimento em papel ou com o envio de uma comunicação depois do cliente frequentar o local e tudo mais. Hoje em dia, com o SMS certificado, pode ser feito de outra forma. É enviado, por exemplo, uma SMS para o cliente com os termos e condições daquela empresa, no qual poderá, no limite, ser feita uma pergunta como pretende continuar a receber as nossas comunicações, por favor, responda sim a esta comunicação. E quando o cliente responde sim, nós podemos certificar não só o envio, mas também a resposta que este deu e ficamos com uma salvaguarda e com um certificado com validade jurídica e legal, se mais tarde esse cliente viesse a dizer que não tinha dado qualquer permissão ou aceitação em como receber aquele tipo de comunicações. E este certificado acaba por ser gerado instantaneamente quando a SMS é enviada ou recebida, fica também do lado da empresa, não é? Que envia, então ficamos sempre com essa salvaguarda. Também na assinatura de contratos, e voltando aqui ao tema do automóvel, acabou por ser bastante relevante este tipo de serviço. Isto porque em tempo de Covid era bastante, por exemplo, complicado fazer uma assinatura de um contrato em papel, então muitas empresas como a Peugeot e também aqui acabaram por começar a adotar alguns mecanismos de assinatura de contrato digital, em que é enviada uma informação e o contrato através de um link que vai dentro da SMS e que poderá dizer algo como, por favor, responda com o código 345 em como confirma a assinatura e que concorda com os termos e condições deste contrato. O cliente recebe, responde com aquele código que lhe foi atribuído, podendo esse código ser enviado no momento do SMS, como pode ser enviado em separado. Temos alguns parceiros que fazem o envio
da SMS e depois o código é enviado por carta e o cliente tem de responder à SMS com o código que foi enviado por carta para testar a veracidade, e quando é respondido esse mesmo código, é feita no fundo internamente a renovação do contrato e é gerado automaticamente um certificado para que a empresa fique com um certificado em como comunicou qual é que era o termo da assinatura para a renovação de um contrato, e fica também com o certificado em como aquele cliente respondeu exatamente com o código que lhe foi destinado como aceitação para a renovação daqueles termos e condições, ou para um contrato de promessa, compra e venda, ou seja, servirá aqui para diferentes fins. Então este SMS acabou por ter essa relevância, ou tem essa relevância cada vez maior para estes temas que burocraticamente são muito pesados e incorrem aqui de muitos custos de tempo, e achei também relevante trazer para esta apresentação porque é um SMS diferente do habitual, mas que serve como complemento a muitas das ações que as empresas levam a cabo e que hoje em dia estão a levar demasiado do tempo ou que ficam perdidas porque não existe, se calhar, um responsável que possa ter tempo ou disponibilidade para tratar do assunto, e isso depois vai incorrer também em queixas ou pode levar a perdas de clientes. Então esta estratégia é fácil de adotar, é quase que imediata, digamos assim, de ser implementada, o que significa que uma empresa só ao início do dia decidir adotar o SMS certificado com um determinado processo, ao final do mesmo dia poderá já estar a enviar essas notificações para o cliente, o que torna também este serviço em particular bastante interessante e apetecível. Para também aqui já em fase final da apresentação, e para também não vos tomar muito mais tempo, resta-me também dar aqui um pequeno rebuçado, digamos assim, no final da reunião, que é uma oferta que aqui a Easy4You tem para todas as pessoas que estão também aqui a ouvir e a participar, que é uma oferta no fundo de 500 SMS na abertura de uma conta connosco, e no fundo também um desconto de 25% direto no primeiro carregamento. E esta é uma oferta que vai estar disponível até ao próximo dia 30 de junho, e basta utilizarem o código que está aqui no final do slide, que é Easy4You e é de Invoice Express 2023, para usufruírem destas duas ofertas, sendo que depois poderão naturalmente contar connosco para todo o apoio naquilo que é a implementação de uma estratégia de SMS, o nosso acompanhamento para testarem também a solução para os vossos dispositivos ou para os vossos clientes, e também com uma demonstração de todas as funcionalidades inerentes à plataforma da Easy4You e de tudo aquilo que nós também podemos oferecer. E deixo também então agora aqui um espaço para perguntas e respostas, sendo que mais uma vez eu agradeço tanto ao Hugo como ao Miguel aqui o convite para falar um pouco mais da minha experiência. Obrigado, João. Acho que foi fantástico que esta sessão sobre SMS Marketing. Tenho que admitir que quando uma pessoa entende do assunto e gosta, torna claramente a apresentação muito, mas mesmo muito fácil de assistir. Olha, o tempo passou, eu nem dei pelo tempo a passar, honestamente, estava aqui a ouvir as estatísticas todas que tu estavas a apresentar e achei mesmo muito interessante algumas das coisas que tu disseste. A implementação do próprio SMS Marketing nos negócios claramente traz efeitos bastante positivos e vantajosos, seja a nível de vendas, seja a nível de retenção de clientes. E houve aqui alguns pontos que tu destacaste que efetivamente fizeram aqui um impacto significativo. Eu gostei muito aqui da parte onde falaste de cada setor, principalmente no e-commerce também, que é um setor que depende muito de vendas, todos dependem de vendas, mas aqui há um acrescente, e perceber que existem aqui soluções práticas para todos os donos de negócio, para todas as empresas, para conseguirem aumentar as vendas, aumentar também a retenção de clientes, e que o SMS efetivamente tem aqui uma parte integrante. Pronto, eu quero-te agradecer primeiro aqui pela apresentação, quero agradecer também a oferta. Já sabem, tem aqui a oferta. Se queres ir um slide para trás, só para eu dizer novamente aqui a oferta, são 500 SMS na abertura de uma conta na Easy4You e tem um desconto de 25% direto no primeiro carregamento. O código é Easy4You IE 2023, tem até 30 de junho, eu vou digitar aqui no nosso chat para quem quiser copiar e ficar já aqui com o código. Podem fazer um print screen aqui ao ecrã, estejam à vontade, aproveitem. Espero voltar aqui. Tá, eu acho que é isto mesmo. Portanto, acho que vale a pena. É um bom complemento para todos os negócios. Para além de agora termos aqui estes dados estatísticos que acho que são bastante importantes, que mostram a importância de usar o SMS Marketing,
ter aqui uma oferta acho que vai sempre, pelo menos, ajudar aqui na entrada neste mundo que já por si, apesar de já ser adotado já há algum tempo, como tu disseste bem, na altura da pandemia, na altura do Covid, acabou por ter um peso especial, não é? Porque o processo todo de digitalização das empresas também passou muito por isto, não é? Ou seja, que medidas é que vamos adotar, como tu disseste bem no setor automóvel, que medidas é que podemos adotar para conseguirmos também estar preparados no momento em que toda a gente está em casa, para conseguirmos manter um negócio, para conseguirmos assinar um contrato. Por incrível que possa parecer, enquanto os negócios ou enquanto muitos setores estavam parados na pandemia, o SMS acabou por não parar de Fantástico. crescer, porque acabou por entrar como uma estratégia de comunicação complementar Uhum. àquilo que estava a ser feito anteriormente, porque as pessoas estavam em casa, a comunicação é instantânea, é fácil de integrar com qualquer tipo de sistema e de chegar mais perto, acompanha, lá está também o cliente em vários pontos e determinados processos em muitas das áreas, então acabou por ser bastante relevante. E outro ponto que também acaba por ser interessante é que muitas vezes nós ouvimos a conversa de que o SMS se encontra em desuso já há vários anos, mas a verdade é que os consumos de SMS por parte das empresas, não só a nível nacional, mas europeu e mundial, crescem a todos os anos. Então o SMS empresarial acaba por ser visto ainda como uma oportunidade e não como algo que já está, que esteja a cair em desuso. Claro que sim, claro que sim. Tendo em conta que existe, pronto, os casos de uso do SMS são muito abrangentes, e tendo em conta também a Easy4U, existe aqui, eu ia-te pedir para falar um bocadinho das empresas assim mais conhecidas que usam Easy4U, mas que tipo de setores, para além destes três que tu mencionaste, é que também usam bastante o SMS marketing nos seus negócios. Podes indicar? Nós trabalhamos com todo o tipo de setores, com o Uhum, setor bancário, com o setor do turismo, com o setor dos seguros, retalho alimentar, ou seja, tudo aquilo que possam pensar no fundo. Eu costumo dizer que tudo aquilo que vocês possam pensar que desponta uma notificação, é provável uhum, que a EasyFor tenha algum parceiro ou cliente na área, porque a verdade é que nós conseguimos atuar de diversas formas e em todos os negócios, ou seja, no setor bancário, acaba por ser uma atuação informativa e também como complemento de segurança. Todos nós sabemos que ao dia de hoje, quando acedemos a uma app do nosso banco, nós recebemos sempre um token de segurança, e mesmo desse token de segurança é produzido por sistemas como o nosso, e nós temos também agregado também essa questão da segurança, outro tipo de soluções, como o SMS autodestrutivo, assim muito uhum. rapidamente também explicar às pessoas que estão a ver, que é um SMS que quando é enviado se autodestrói passado uma determinada timeline, vamos supor que é de 1 minuto. Isso faz com que nós também consigamos aumentar o reforço de segurança para aqueles negócios que têm tokens deste género, em que, por exemplo, se alguém furtar, infelizmente, um telefone, aquele código que é enviado para aceder a uma app bancária para aquele telefone, ele depois vai ser autodestruído num determinado tempo limite e com isto a pessoa não conseguirá aceder e terá depois a pessoa mais tempo de cancelar cartões e por aí fora. Depois, noutros setores, como no setor das seguradoras, o SMS também atua como um importante complemento para não deixar que o cliente fuja. Como nós sabemos, ao dia de hoje, os seguradores não têm fidelizações, então, se eu hoje tenho um seguro, eu se calhar daqui a 3 meses posso ir para outro que seja mais barato, ou até porque muitas vezes nem quero tanto mudar, mas acabei por me esquecer e vou a outro. Então, o SMS pode atuar como um lembrete de dados de pagamento quando o seguro está a Uhum. vencer, pode ser enviado um link com melhores condições comerciais ou com o envio de documentação para que o cliente veja se está tudo ok com a sua apólice e submeta um determinado serviço. E depois também acabamos por atuar como essa tal ferramenta de back-office e de apoio, porque nem todas ou nem todos os setores com os quais trabalhamos necessitam necessariamente do SMS para promover algum produto ou com o intuito de vender, é com o intuito de agregar valor junto do cliente. Na prática é isso, e acaba por servir para todos os serviços que possam pensar. Se nós, mesmo nas nossas operações do dia a dia, e é algo bastante engraçado, é que nós não nos apercebemos muitas vezes que estamos a tomar uma determinada ação porque foi o SMS que nos obrigou, entre aspas, ou seja, eu se calhar não iria aparecer na minha consulta, por exemplo, daqui a 2 dias, se não recebesse um SMS que me lembrou.
eu se calhar fiz uma compra e vou ter o cuidado de ter alguém na minha casa amanhã, por exemplo, às 3 da tarde, porque sei que a transportadora me enviou uma SMS a dizer que amanhã, dentro daquele slot, irá ser entregue a minha encomenda. Então, todos esses pequenos pontos que o SMS acaba por atuar é quase como se fosse uma parte ou um elemento benéfico invisível que anda ali a ajudar-nos no nosso dia a dia e nós nem damos por ela. E muitas vezes acabamos por receber muitas notificações por SMS, até convido todos a verem quantas SMS recebem na vossa caixa de É melhor mensagens, mas muitos deles acabam por agregar valor e acrescentar valor a qualquer tarefa que nós necessitamos no nosso dia a dia, que se calhar de outra forma iria acabar por ficar esquecida ou ia causar constrangimentos se não fosse feita a comunicação por esta via. Claro que sim, claro que sim. Eu estava a dizer a melhor não, porque claramente deves ter imensas SMS por ver aqui no telemóvel, muitas delas de entregas, portanto eu acho que é melhor não ver, que é para não me assustar. Olha, nós temos aqui duas perguntas que estão relacionadas aqui com esta questão do setor. Aqui a Maria... obrigado por teres aqui fechado, deixa-me Eu só penso que aproveitar. algumas pessoas podem escrever aqui as questões também no chat Esteja à e fica vontade. Sim, assim. sim, sim, sim. Eu estou mesmo, ia pedir isso, não é? Para escreverem mesmo no chat. Eu vou-me pôr aqui também Spotlight. Ok, boa. Agora temos os dois aqui ao meio, então todos a gente a ver. Pronto, a Maria pergunta, diz que tem uma empresa na construção civil e pergunta se vocês trabalham com este setor. Certo. Maria, antes de mais, boa tarde e obrigado aqui pela pergunta. Sim, nós aqui na Easyflow também trabalhamos na construção civil, trabalhamos aqui com várias empresas e em muitos aspectos, muitos deles até operacionais, para informar, por exemplo, os colaboradores onde é que devem estar e a que horas, quando uma obra irá acontecer, para informar também o cliente do ponto de situação, muitas vezes, de uma determinada obra que também está a passar, ou até muitas vezes é utilizado o SMS para também requisições de material, que são alguns dos casos de uso que estão implementados Uhum. ao dia de hoje. Atuamos com diferentes parceiros de uma forma mais manual e de outra mais automatizada, dependendo, porque às vezes temos algumas empresas que têm softwares internos como CRM para a gestão das atividades do dia a dia e também acabamos por trabalhar com eles por aí. Então, sim, trabalhamos no setor da construção de diversas formas e o SMS também acaba por atuar como tal complemento das operações que referi também aqui ao longo da apresentação. Excelente. Olha, temos aqui outra, a mesma questão, mas agora para a área de imobiliária, que eu acho que é uma área também que ajuda muito, não é? Ter aqui o apoio do SMS na Sim, gestão do o negócio. imobiliário é um dos setores que acaba por abranger várias áreas, porque lá está, também acaba por ser um setor com um forte cariz comercial, então nós temos aqui já uma experiência de há alguns anos com o setor imobiliário, não só para comercializar imóveis, mas também para avisar que irá acontecer uma visita no próximo dia às X horas, para perceber o estado de uma determinada documentação para o processo de compra ou de venda de uma casa, para procurar, por exemplo, dentro de uma determinada área geográfica, porque nós temos também um serviço adicional de geração de leads, que é um serviço nos quais nós conseguimos comunicar com uma base de dados externa e nacional, nos quais os contactos são devidamente registados e legalizados na Comissão Nacional da Proteção de Dados, em que muitas vezes também tem um handicap engraçado para o setor imobiliário, porque eles podem comunicar com uma determinada zona geográfica e perceber dentro daquela área se existem pessoas interessadas em comprar ou em vender imóveis, sendo que depois o SMS também atua para a área de recrutamento, quando é necessário, então acabamos por ter muita utilização da SMS no setor imobiliário e muitas vezes até agregado aos websites, em que, por exemplo, um cliente manifesta interesse num determinado imóvel e é descontado uma SMS para o consultor a dizer que a pessoa com o nome Y e com o número X ficou interessada naquele imóvel e para ele depois posteriormente contactar. Portanto, acaba por agregar também todas as vertentes do negócio no setor imobiliário. Espetáculo. Não, olha, nem tinha pensado nesse pormenor de ser invertido, ou seja, notificar o próprio agente, não é? De que há alguém interessado no imóvel. Claramente mostra a versatilidade, não é? Daqui da questão do SMS e de como pode ajudar os negócios. A Ana Barros não tem uma pergunta, mas tem aqui um feedback bastante positivo. Disse uma excelente apresentação, como o Hugo nem se apercebeu o tempo a passar. Sendo a área da saúde, a farmácia trabalha com SMS para relembrar consultas de nutrição
ou avisar encomendas prontas para o levantamento. Não está com dúvidas, só queria dar-te os parabéns pela apresentação e eu também quero dar outra vez que aqui Ana, o muito, reforço. muito obrigado e efetivamente nas farmácias acaba por ser uma solução bastante vantajosa, até porque existe em muitas delas muita atividade diária e com pessoas que muitas vezes acabam por também não ter tanto à vontade com a tecnologia, então aquele alerta de que sabem que é a farmácia que eles costumam frequentar, que lhes está a informar que a encomenda, por exemplo, da medicação, que é algo fundamental para muitas pessoas, não é? Está a chegar, acaba por ser também bastante relevante. Boa, boa. Olha, temos aqui outra pergunta, que é da Susana Carvalheira. E a verdade é que é uma questão que tem a ver um pouco com a questão da segurança, não é? Porque tem surgido até nas notícias. Ela diz: os links nos SMS não podem levar os clientes a ter receio de os abrir, com medo de vírus ou de burlas que têm surgido. Ou seja, como é que vocês lidam com isso? Como é que a Easy4U consegue Podem, e prevenir? por isso é que é importante existirem várias validações que são feitas. Falando no meu caso, que é o caso da Easy4U, e que nunca também tivemos qualquer tipo de problemas com vírus, com phishing, ou nada, porque a nossa estratégia é muito simples. Primeiro, existe sempre uma validação de quem é o cliente, digamos assim, que quer, ou o parceiro que quer vir a trabalhar connosco. Nós falamos com a pessoa, seja em reunião, como hoje uma call, seja pessoalmente, vemos que essa pessoa efetivamente existe e se essa empresa é fidedigna e só depois é que essa mesma empresa consegue criar conta. Depois disso temos também mecanismos para validar ao nível do remetente se a comunicação está de acordo com a empresa que criou a conta, se é fidedigna e a partir daí temos também todo esse tipo de mecanismos. Mas relativamente à questão que também a Sona coloca, relativamente aos links, temos de ter cuidado com os links que partilhamos e também que abrimos. Ou seja, se nós recebermos uma SMS no qual o link diz Easy for You, se eu tiver o link, não, o remetente diz Easy for You, ou o Invoice Express, ou o que for, se o meu link for algo que não tem nada a ver, poderá ser um problema e aí será uma razão das quais de desconfiança de vir. O que é que acontece? Muitas das vezes, e aquilo que é feito connosco são duas coisas. Os links das SMS são no fundo enviadas de três formas. Ou o link é partilhado diretamente pela empresa, ou seja, vamos supor que era a Easy4U que está a enviar uma mensagem, o link vai com Easy4U, então o cliente sabe que é aquela empresa que está a comunicar, ou então pode ser um short link do Google, que as pessoas também já estão familiarizadas, como o caso do Bitly, em que nós sabemos que é algo real e podemos clicar. Este é o meu conselho também enquanto utilizador das SMS, se receberem SMS por parte de uma entidade, se não tiver remetente alfanumérico, ou seja, se vier um número como um 91, um 92, um 93 e por aí fora, tem de ter mesmo muito cuidado, porque só aí, que na gíria dizemos, já começa a cheirar mal, não é? E poderá ser algo bastante esquisito. Se tiver remetente alfanumérico e vier identificado com o nome da empresa, devem posteriormente ter cuidado com qual é que é o link que está a ser partilhado e também com o tipo de texto que está a ser. Está a ser escrito em português correto, se não está é de desconfiar. Em relação ao link, ter cuidado qual é que é a formatação que esse mesmo link tem. Boa, fantástico. Eu aqui, saltando aqui já uma questão, o Hugo Fonseca também fez a mesma questão sobre a segurança. Eu ia perguntar depois ao Hugo, se ainda estiver aqui, diga-me só se sentiu que a resposta do João já conseguiu mitigar aqui a sua dúvida, mas se for necessário, o João depois pode reforçar. Aqui o Luís Ferreira diz que está interessado para a agremiação de leads, a área de mediação de seguros, de vida, habitação e saúde, e isto era, estava aqui a espiar aqui o site Easy4U, e provavelmente a vossa funcionalidade de geração de leads. Queres falar assim um bocadinho brevemente e depois, se quiseres colocar o link no chat, está à Certo, vontade. certo. Pronto, antes de mais, obrigado aqui pelo interesse também. A verdade é que o SMS no âmbito dos seguros também acaba por ser interessante. Nós temos, como eu referi há pouco, um serviço de geração de leads que para negócios que muitas vezes estão aqui a florescer, ou mesmo para alguns que já existam, a verdade é que hoje em dia, apesar de termos cada vez mais tecnologia à disposição, nós não conseguimos, ou é bastante difícil chegarmos a clientes novos. Então este serviço de geração de leads que nós lançamos permite chegar a esses clientes de uma forma mais fácil. A Easy4U tem autorização junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nós conseguimos comunicar com uma base de dados em Portugal, que tinha à volta de 3 milhões de utilizadores, e com contactos que estão devidamente registados e legalizados nessa mesma Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estes dados são registados com uma segmentação,
que é no fundo a zona geográfica, a idade e o género, e depois a partir daí o Luís tendo interesse, por exemplo, em comunicar com pessoas de uma determinada área e de uma determinada faixa etária, nós podemos fazer uma contagem e dizemos, olha Luís, dentro desta zona geográfica do seu interesse, conseguimos atingir até ao máximo de 10.000 pessoas, e depois decide livremente se quer comunicar para essas 10.000 pessoas. A única diferença, faça um SMS adicional, é que enquanto no tradicional, para a sua base de dados, pode ser o Luís a fazer o envio, aqui temos de ser nós, enquanto fornecedor, porque o abrigo do RGPD não pode ser a empresa, no fundo, a fazer a comunicação, e temos de ser nós. O meu conselho é que depois, nesses casos, o texto seja um texto que seja divulgado, mas que tenha ou um código que depois permita saber se o cliente adveio dessa mesma comunicação, que tenha também um link para que depois consigamos medir o tracking dos cliques e esse cliente se possa registar e depois vocês continuarem a comunicar com ele e fazerem no fundo também a continuação da abordagem comercial, ou no limite ser uma espécie de serviço ou de comunicação que seja uma recolha de manifestação de interesse, como por exemplo pretende realizar um novo seguro automóvel, responda assim a esta mensagem e nós entramos em contato consigo. Eles respondem sim e eu entrego, por exemplo, essa lista de todas as pessoas que disseram que sim ao Luís, para o Luís dar seguimento comercial à mesma, mas pode perfeitamente ser feito e já trabalhamos com algumas seguradoras também nesse aspecto para conseguirem aqui angariar muitas vezes novos clientes em determinadas zonas geográficas que são de interesse. Fantástico. Temos aqui. Isto é uma pergunta que eu já aproveitei para responder, que é a Mónica Antunes, que pediu o teu e-mail, porque tem dúvidas específicas. Eu já estive a colocar aqui o teu e-mail no chat, joaomonteiro@easyforyouteam.com. Se quiseres depois deixar também o teu contacto telefónico, eu não sei se quiseres ser, está à vontade. Para o Luís, eu também já passei o endereço da página da geração de leads, pronto, que é para também poder ver. Eu não sei se tiverem aqui mais alguma questão, deixa-me cá ver. Boa, obrigado, João. Tem aqui mais alguma dúvida? Eu creio que tinha aqui só o com uma questão, não era? Relativamente Sim, a questão de segurança. Como pareceu ter já respondido, mas se quiseres responder diretamente a isto, eu perguntei ao Hugo se a tua primeira resposta já esclarecia a dúvida, mas se quiseres, se houver alguma coisa que queiras acrescentar. Era só de ressalvar também aqui junto do Hugo e agradecer também pela questão, porque o que acontece é que o SMS, apesar de ser uma tecnologia antiga, ele não é, o SMS não funciona da mesma forma que funcionava há uns anos atrás e a comunicação hoje em dia já não é feita por cartões e a comunicação é feita por servidores. E então aquilo que acontece é que, como a comunicação também tem o tal remetente e outro tipo de questões, ela reforça não só a segurança, porque depois a mensagem tem esse remetente enviada por canais dedicados, ou seja, uma SMS que o Hugo envia, só o Hugo é que está a enviar por aquele canal até chegar ao destinatário. Então isto faz com que não exista fraude e não exista o spoof do número, porque acontecia com uma comunicação, quando era feita com cartões, existia um determinado número, podia ser algo de fraude, existir o spoof do número e ser enviada para outro fim qualquer que não seria de interesse. Então toda esta tecnologia que na gíria nós chamamos de SMS Premium, que é aquilo que nós temos aqui na Easy4U, faz com que agregue e acrescente bastante segurança e essas fraudes não existam. Isto porque nós também na Easy4U temos mecanismos de validação se efetivamente as pessoas com as quais estamos a trabalhar e empresas são fidedignas e preenchem todos os requisitos que são permitidos para fazer o envio, ou seja, ninguém consegue chegar junto da Easy4U, dar um nome e um Gmail, criar uma conta sem sequer falar connosco. Tem sempre primeiro falar connosco, para nós percebermos qual é que é a empresa, o que faz e tudo mais, perceber que é uma empresa legítima e só a partir daí é que se avança com o processo. Então, acho que aqui existem duas coisas ao nível da segurança. Uma por parte da própria tecnologia, que é aquilo que nós fazemos, e outra também parte do lado dos fornecedores, como nós, de termos estratégias para efetivamente falarmos só com pessoas que estão habilitadas a fazer os envios de forma correta e que não preencha e que não vão, digamos, suscitar problemas. Temos este tipo de postura no mercado, pode ser complicado porque às vezes podemos também perder clientes, mas estamos em que é esta filosofia que devemos seguir e que deve ser o correto e fazemos-lo com clientes e parceiros nacionais como internacionais. Fantástico. Se tiverem aqui mais alguma dúvida, alguma questão, podem deixar aqui no chat. Também já tem aqui o e-mail do João, se quiserem enviar um e-mail para o João com mais dúvidas.
João, a mim só me resta também agradecer-te o teu tempo e também que esta dedicação a responder às dúvidas das pessoas, que acho que é essencial, principalmente porque existem tantos tipos de negócio e às vezes é necessário perceber efetivamente se pode enquadrar ou não aqui a questão do SMS. Como o João indicou, tem aqui uma oferta especial. Nós vamos depois enviar um e-mail também com um resumo desta oferta para toda a gente que esteve presente aqui neste webinar. Tem os contactos do João aqui também. Se for necessário, vocês podem falar connosco através do nosso e-mail de contacto, se precisarem de alguma coisa também com o João, se precisarem de algum contacto do João. Se quiserem também, se tiverem alguma dúvida sobre o Invoice Express, nós também estamos aqui disponíveis para responder, mas eu acho que este webinar era mesmo para isso, para falarmos sobre estratégias de SMS Marketing, campanhas de SMS Marketing, casos de estudo de SMS Marketing, estatísticas e também esta parte da segurança que acho que acaba por ter aqui um papel muito, muito importante. Mais uma vez, João, muito obrigado, ok? Mas Eu nós... que agradeço mais uma vez, tanto a ti como ao Miguel, Claro que sim, aqui também quero o convite, e agradecer ao agradeço Miguel. também a todas as pessoas que estiveram também aqui a assistir e que roubei aqui um bocadinho do tempo da tarde. Espero que também vos tenha sido útil. Caso também tenham alguma questão, tenho os meus contactos. Caso contrário, também o Miguel farão aqui Claro que sim. a questão de vos passar, e sintam-se sempre na liberdade de me contactar para esclarecer qualquer dúvida, caso depois também pretendam avançar com as ofertas que nós temos para vocês, também sintam-se também nessa mesma liberdade, e contem sempre, tanto comigo como neste caso com a equipa da Easy4U, para vos ajudar com qualquer questão que surja e para implementar no fundo uma estratégia de SMS de sucesso. Boa, fantástico. Queria só dizer que o Júlio Félix diz que já criou conta na Easy4U, portanto, obrigado, Júlio. Provavelmente o Fantástico. Júlio já fez aqui um pedido de informações, eu depois falo mais tarde com o Júlio, então. Boa. Pronto, mas é fantástico, pelo menos houve aqui um impacto bastante positivo e deu mesmo para ressalvar a importância das SMS. Mais uma vez, quero agradecer a todos, obrigado por estarem presentes. Nós, provavelmente, eu não sei quando é que vai ser o próximo webinar, mas nós depois iremos anunciar. Mais uma vez, obrigado. Se tiverem alguma dúvida sobre o Invoice Express, nós também estamos aqui disponíveis para esclarecer. João, mais uma vez, obrigado pela tua presença, pelo teu apoio, por seres aqui parceiro também do Invoice Express. Quero agradecer também ao Miguel também por ter ajudado aqui a organizar aqui este evento. E, adeus, pronto, obrigado. Um grande abraço a todos e tenham uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.